soberana graça do nosso bom Deus seja contigo, meu irmão, e mais esta manhã, e mais este dia, que Deus nos permite começar com saúde, com fé, crendo que Ele está no controle de todas as coisas. Nosso devocional de hoje está baseado aqui na leitura de Josué, capítulo 7, versículo 1. Vamos ver aí o custo, ou a consequência que é gerado quando você não está fazendo aquilo que deveria fazer. Talvez seja um cenário aí na sua vida também. Talvez você não compreenda porque muitas coisas ainda não estão dando certo para você. Muitos sonhos que você almeja, que você vem lutando, batalhando para possuí-los, não tem chegado ainda ao cumprimento. Talvez isso te ajude a esclarecer isto. Amém? Josué 7, versículo 1 diz assim: E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Uma consequência vem. Todas as vezes que você quebrar a ordem de Deus, uma consequência vem. Isso não é para te amedrontar, mas é para mostrar para você que, se tratando da Bíblia, do céu, das coisas celestiais, isto é um assunto sério e tem que ser levado de uma maneira muito séria. Nós vamos para uma citação também hoje da mensagem Adoção, confronto de Efésios com Josué, pregado dia 15 de maio de 1960, um trecho muito conhecido dos irmãos aqui, para você entender o que é a reverência, o que é a ordem, de como temos que levar o culto a sério, a nossa vida cristã a sério. Não é apenas entrar dentro de uma igreja, assentar num banco e, ao terminar o culto, voltar para casa do mesmo jeito. Isso Deus não aceita uma adoração como esta. E nós vamos perceber isto. Ele diz: você sabe que mesmo o seu próprio comportamento pode impedir alguém de ser curado? Você sabia disso, irmão? Você sabe que mesmo o seu próprio comportamento pode impedir alguém de ser curado? A sua falta de comportamento, os pecados não confessados de vocês, crentes, podem fazer com que esta igreja caia amargamente. E no dia do julgamento, você será responsável por cada pedacinho disso. Eu acredito nisto, que isto ainda é algo assim, um pouco desconhecido de muitas pessoas, da importância que é manter a ordem, ter um comportamento exemplar, sabe? Por onde passar, deixar boas lembranças nas pessoas. A gente parece que encontra pessoas que elas não se atentam para isto. Elas deixam um rastro de coisas ruins, de pessoas nervosas, de pessoas que se frustraram, sabe? Vai buscar, é como se viesse buscar dali naquela flor um néctar e dali voltasse sem nada. Voltasse ali zangado, bravo, porque não encontrou o que veio buscar. Assim está o testemunho de muitas pessoas, assim está a vida de muitas pessoas. Então ele diz: olha, no dia do julgamento você será responsável por cada pedacinho disso, por cada mau comportamento que tivemos, por cada palavra descaridosa, por cada um, e você vai ver ele chegar nesse ponto aqui, por cada um que nós diminuímos a fé dele com o nosso comportamento. É sério. O caminhar com Deus é sério. Ele diz: você diz, agora espere um momento, irmão Branda. Bem, isso é a verdade. Pense nisso. Josué, depois que ele atravessou a terra, Deus lhe deu a promessa que, somente pense, lutar uma luta totalmente sem perder um homem. Entrar para um confronto sabendo que não perderia ninguém.
Não é gostoso? Eu sempre digo isso à igreja, que aqueles pais se reuniam com seus filhos e diziam: olha, nosso general Josué se encontrou com Deus e Deus disse que não morreria ninguém, então fique tranquilo, eu estarei voltando para casa assim que a luta terminar. Deus disse que nós não vamos morrer, nenhum de nós morrerá. Aquilo era promessa. Ele disse: somente pense, lutar uma luta total sem perder um homem, sem ter nem mesmo um arranhão, sem ter nem mesmo uma enfermeira ou um primeiro socorro ou uma atadura. Deus disse: a terra é vossa, vão e lutem. Pense em ter uma luta e sem ter nenhuma cruz vermelha por ali, sem ninguém ficar ferido. Eles mataram os amalequitas, os heteus, mas lá não havia nenhum ferido no meio de nenhum deles, até que o pecado chegou no arraial. Esta é a mancha que impede o crescimento de cada um de nós. Este pecado que você permite chegar, que permite se estabelecer aí no arraial da tua casa, isto é o começo do declínio da sua vida. Você vai à igreja, mas aquilo está lá. Te encontra na hora. Sabe? Você não consegue avançar porque o pecado está amarrando você àquela sujeira, àquela condição pecaminosa, e Deus para. Você sabe disso. O nosso Deus, diz a Bíblia, é um Deus santo. Aí ele vem e diz: olhe, e quando Acã tomou aquela vestimenta babilônica e aquela cunha de ouro e escondeu em seu arraial, então no dia seguinte eles perderam 16 homens. Perderam por causa da condição de Acã. Um homem agindo aqui distante, fazendo seus erros, mas impactando a vida de tantos outros ali na frente. A gente pode esticar isto para muitas coisas, como sempre pregadores têm feito e dito a nós. Imagine um homem errado no púlpito, o quanto ele mata, o quanto ele destrói um pai de família, um líder ali dentro da casa, com a cabeça desvanecida, perdida, sabe? Fazendo e construindo uma vida totalmente errada, fugindo dos padrões de Deus. Ele está lançando uma condenação sobre o restante da sua família. Um pai assim, uma mãe assim, que não age segundo os preceitos bíblicos, ela está também levando uma consequência para frente para outras pessoas. Josué disse: pare. Eu creio que foi um grito de desespero dele. Parem, parem. Alguma coisa está errada. Ele disse: espere um momento, há algo errado. Há algo errado aqui. Nós vamos ter 7 dias de jejum. Temos que descobrir. Deus nos fez uma promessa. Nada nos ferirá, era a promessa. Não era para isso estar acontecendo. Eu tenho dito, a hora que as coisas começam a dar errado, é hora de parar. Sabe? De olhar no espelho da palavra e dizer: ei, aonde é que eu estou errando? Não era para ser desta maneira. Não era para estar sofrendo tudo isso, passando por tudo isso. Será que não estou errado? Será que não tenho feito coisas que entristeceram o Espírito Santo? É uma reflexão para mim. Eu creio que é uma reflexão para você também, meu amigo que me ouve. Ele disse: olhe, Deus nos fez uma promessa, nada nos ferirá. Nossos inimigos se prostrarão aos nossos pés. E há algo errado aqui. Algo está errado em algum lugar, porque temos 16 homens mortos aqui. Eles são irmãos israelitas e eles estão mortos. Por que morreram eles? Homens inocentes. Não tinham nada a ver com Acã, não participaram diretamente do pecado de Acã, mas sofreram a consequência do pecado de Acã. Pense você, pai, mãe, pastor, líder, seja de onde for, você que tem alguém sob teu controle, uma escolha sua vai determinar mudanças enormes na vida dessas outras pessoas. Eles eram inocentes, porque um só homem saiu fora da linha. Ele diz: por que morreram eles, homens inocentes? Porque um só homem saiu fora da linha. Vê você a razão pelo qual isso precisa ser ensinado? A igreja se alinhando com a palavra de Deus, se alinhando com Deus, se alinhando um com o outro,
andando perfeitamente correto, soberanamente diante de todos os homens, temendo a Deus, porque um homem havia roubado uma vestimenta e fez algo que ele não deveria ter feito. A vida de 16 homens foi tirada. Ei, irmãos, pense nisto. Penso que eram 16, talvez mais. Creio que foram 16 homens que morreram. Josué disse: olha, há algo errado. Deus fez a promessa e algo está errado. Deus não falha. Ele tinha certeza disso. Deus prometeu e ele vai cumprir. Ele não falhou. O erro está em nós. Vamos jejuar, vamos achar onde é que está esse problema. Não é de Deus. O motivo pelo qual a sua vida não avança não é culpa de Deus. Está na hora de você, novamente repito isso, olhar para a palavra, tomar a palavra, abri-la diante de você, conversar. Se você já tem o seu pastor, vá ao teu ministro, diga: me ajude, pastor, me ajude, preciso acertar isto. Olhe, quando trazemos os enfermos diante de nós e acontece de eles não serem curados, nós precisamos ter um jejum solene e nos ajuntar a algo errado em algum lugar. A promessa foi que os enfermos seriam curados. Deus fez a promessa, Deus é o que tem aquela promessa e Ele a cumprirá. Olha, ele, falando de Josué, convocou um jejum e eles descobriram, eles deitaram sorte e Acã confessou isso. Peguei aquela capa babilônica, escondi ela aqui para mim, uma coisinha oculta, esperando que ninguém visse, mas Deus estava vendo. Não pense que seus pecados estão ocultos diante de Deus. Acerte-os. Confesse-os a Cristo. Entrega isto na mão do Senhor. Ele confessou isto e eles mataram a família de Acã e tudo, e queimaram os seus restos mortais e deixaram lá como um memorial. Memorial do quê? De como não fazer isto. Memorial lembrando: nunca faça isso. É para mim isso. Memorial é para quem vem depois, é para mim e para você. Um exemplo para nós. Não tente esconder do Senhor. Ele sabe. Ele atrasará tudo, parará tudo, até que você volte ali e acerte aquilo. E Josué seguiu em frente com a batalha, após acertar tudo aquilo, consertar aquele erro. Hoje não há uma morte física, né? Logicamente era lei ali naquele tempo, tempos diferentes. Mas pense no espiritual. Está na hora de parar, de confessar teus pecados, lançar isso no sangue. A misericórdia do Senhor permitirá que você recomece, caminhe de novo. Não há necessidade de uma morte física mais, mas mate este verme do pecado que está em você. Amém? Mate isto. E Josué seguiu em frente com a batalha, tomando tudo, sem nenhuma cicatriz ou ferida. Aí está você. É aí que temos que estar. É em frente, crendo, com a vida limpa, pura, consagrada a Deus. As vitórias virão. Amém? Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado por esta audiência, por este povo tão abençoado, Senhor, que nos ouviu nesse instante. Que o Senhor esteja com eles abençoando. Se há alguém com pecado, se há alguém precisando acertar, precisando de perdão, Senhor, dê forças, dê graça, tire a timidez, a vergonha. E, Senhor, abra as portas, abra um caminho para eles acertarem suas vidas e assim conhecerem toda a tua benignidade, misericórdia, conhecerem, ó Deus, o que o Senhor pode fazer com um homem que está andando na linha, com uma mulher que está andando na linha. Restaure os casamentos, as famílias, os empregos. Ó Deus, devolva ao povo, ó Pai, aquilo que eles precisam. Em nome de Jesus Cristo te pedimos isto. Amém, Senhor. Amém.